E aí galera, aqui vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW intermediário, e na aula de hoje nós vamos começar a entender como trabalhar com arquivos com dobras. Nós vamos começar porque a nossa primeira aula eu preciso especificar muitos detalhes importantes que você precisa compreender e ter na sua cabeça, na sua mente, antes de começar a montar qualquer tipo de material. Na hora de passar o seu arquivo para a gráfica, tudo que você precisa dizer para o seu impressor não é necessariamente o que você fala para o seu cliente. O seu cliente entende da forma como ele vê impresso, e o seu impressor vê muito antes disso. Ou seja, para passar para o seu impressor, as configurações não são necessariamente as visíveis, para você ter uma ideia. Só para compreender, quando nós trabalhamos com um arquivo simples, duplo, como a gente costuma chamar, porque ele tem basicamente duas formas de ser visto, uma vez normal e outra vez aberta, nós chamamos de duplo. Esse arquivo ele é diagramado de forma diferente. Você não lê pela lógica normal, não lê do lado esquerdo para o lado direito. O nosso arquivo aqui, por exemplo, a nossa folha, ela não vai ser vista assim. Primeiro que nós temos que estipular que haverá um vinco no meio da folha, e esse vinco vai separar. Uma vez dobrado, ou você enxerga um lado ou você enxerga outro, e você só vai enxergar os dois lados se você abrir por completamente. Aí nós temos a parte interna. Mas para que isso aconteça de forma normal, para que você veja realmente como é o arquivo, você precisa diagramar da forma que vai ser impressa. Então, para vocês terem uma ideia, nós não começamos o trabalho por este lado. A capa do nosso projeto, a nossa página 1, a nossa página principal, é na verdade o lado direito. E o lado esquerdo nada mais é do que a contracapa, o verso de todo o projeto. Isso acontece porque você precisa necessariamente fechar, como se fosse um livro, e há sempre no livro uma capa e uma contracapa, que estão vinculadas exatamente no mesmo arquivo. Para nomear esse tipo de situação, a gente determina uma palavra chamada lâmina. A lâmina define basicamente a quantidade de projetos que vai executar, a quantidade de dobras possíveis. Então, toda vez que você precisar passar para o seu impressor, que você vai fazer um arquivo dobrado, se ele tiver apenas uma única dobra, você só precisa avisar para ele que é um projeto com uma dobra. Isso vai ser fácil de explicar. Porém, quando você tem que incluir diversas folhas de forma que elas intercalem para que componham um livro, você precisa avisar para ele quantas lâminas serão executadas. E o que define lâmina? Lâmina nada mais é do que a frente e o verso de uma folha aberta, ou seja, o que nós temos aqui, essas duas páginas, é uma única lâmina. Nós temos então um projeto de uma lâmina única com uma dobra. Quando nós incluímos várias outras folhas, para que tenha lá 24 páginas, 36 páginas e por aí vai, nós estamos incluindo lâminas. Ou seja, no nosso arquivo aqui, visivelmente, nós estamos trabalhando com um A3, com uma dobra no meio, nós temos no total uma lâmina, e cada lâmina acrescentada são 4 páginas finais. Isso é bem fácil de calcular, e nós aprendemos muito fácil com o boneco, que eu vou explicar na próxima aula. Então, toda vez que nós incluímos uma lâmina, será adicionado 4 páginas. Sempre uma capa, uma contracapa e uma parte interna, com página 2 e página 3. Porém, a forma de diagramação vai ficando diferente conforme você vai aumentando a quantidade de lâminas. Mas o importante aqui hoje é explicar para vocês que lâmina nada mais é do que o nosso projeto, neste caso, com 4 páginas. Quando você tem uma dobradura um pouco mais complexa, como já aconteceu o caso de você montar uma chapa com 2 dobras, fazendo com que haja uma dobradura de papel, são duas, uma na horizontal, outra na vertical, você já fez isso muito com certeza com algum impresso que você recebeu e dobrou para guardar no bolso, sempre tem essa questão das 2 dobras, é possível fazer isso em impresso. Porém, a quantidade de chapas muda a quantidade de folhas, porque nós estamos falando agora de uma lâmina que contém 8 páginas. Mas basicamente a informação que você precisa ter é essa. Lâmina nada mais é do que a quantidade de chapas que você vai montar com o seu impressor. Se você chegar para ele e falar que é uma lâmina, você está fazendo um impresso simples frente e verso. Incluir uma dobra nesse arquivo é absolutamente normal. Quando você inclui uma outra folha que vai intercalar com esta primeira, fazendo uma forma de revista, você precisa avisar que terá 2 lâminas, para que o seu impressor não confunda a ordem de intercalação das páginas que você fizer, para que a capa saia com a contracapa, a primeira página com a penúltima e por aí vai. Para o seu cliente, esse dialeto não precisa ser dito. Na verdade, é quase que desnecessário, porque ele não vai compreender a diferença que existe de lâmina e para 4 páginas, como ele quer o projeto. É basicamente usado essa palavra para o seu impressor, para ele entender a complexidade do arquivo.
Eu espero ter ajudado, não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço.